Vamos falar nessa noite sobre a igreja. Amém? Quantos são igreja aqui nessa noite? Diga para o teu irmão, meu irmão, você é a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Essas quatro paredes é a igreja. Amém? Então nós temos aí a igreja construída, uma igreja de obra que é feita de tijolo, cimento, areia, ferro, suor. Amém? Quantos acham que na igreja tem suor? Muito, né? Os homens trabalhando, as mulheres trabalhando, fazendo a refeição. Então tem a igreja corpo, nós igreja, como corpo de Cristo, e temos a igreja templo, lugar para se reunir. E nós precisamos desse espaço. Eu preciso do espaço. Eu preciso estar na terça-feira na igreja. Eu preciso estar na quarta-feira na igreja, eu preciso estar no domingo na igreja, porque a palavra de Deus que diz que você é acrescentado por o quê? Por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu como pastor preciso sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ser ministrado pela palavra de Deus através da vida de um homem de Deus. Amém? E a igreja somos nós. Então nós vamos falar de três coisas nessa noite. A primeira, o Diogo fez ali um banner, já está aí? A igreja é você. Amém? E eu coloquei três tópicos. O primeiro é como você se vê como igreja. O segundo, como as pessoas te veem como igreja. Como as pessoas olham para você e te vê como igreja, como templo do Espírito Santo. E o terceiro, como você deve ser como igreja, como casa de Deus. Amém? Essa primeira pergunta, queridos, como você se vê como igreja, ela é uma pergunta individualizada. Ela é uma pergunta para cada um de nós. Como eu estou me vendo hoje como igreja? Como você está se vendo hoje como igreja? E isso muitas das vezes no nosso coração nos faz repensar, nos faz refletir. Em alguns casos, nós até nós sofremos, porque nós gostaríamos de ser uma igreja, mas estamos vivendo de outra forma como igreja. Quantos estão entendendo isso? Amém? Mas não se martirize por isso, continue seguindo, continue servindo a Senhor, continue sendo igreja, continue sendo casa de Deus. Que você seja esse templo do Espírito Santo, esse templo que leva Deus às pessoas. Amém? E essa é a maior função que um cristão pode ter, essa é a maior função que uma igreja pode ter, é fazer o quê? Levar Deus às pessoas. É cumprir o mandamento que o Senhor deixou, ide e pregai o Evangelho. As igrejas estão saindo e pregando o Evangelho. Ontem nós estávamos na Barra, e ele falou assim, um senhor lá que foi na igreja domingo, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrige, pastor Mário, ele foi na igreja domingo, convidado por alguém, sabe quantas pessoas ele levou ontem? Quantos, dá um chute aí? Quem falou 10? 6, quem dá mais? Queridos, ele levou 12 pessoas. E ele falou para mim assim, pastor, domingo eu vou trazer 20. Porque essa é a finalidade da igreja. Dois que ele levou, era espírito e aceitaram Jesus. E eu tenho um adereço para colocar nessa situação aí também. Ele falou assim para mim, pastor, e depois eu fiquei, no final do culto, eu fiquei conversando com um que ele levou, mais ou menos uns 10 minutinhos conversando com ele lá, e ele falou assim, pastor, está vindo um amigo meu aí, que é do terço. E ele está falando do terço, e eu não estou entendendo nada. O que é terço, gente? O que é terço? O que você acha que é terço? Oi? É católico, é o terço da igreja católica, e eles têm uma reunião, que ele é católico, é isso, aonde que eu quero chegar, ele ainda não é evangélico, amém, ele é cristão, mas ainda não é evangélico, mas vai ser, porque um homem desse tem Jesus na vida dele,
E ele começou uma reunião do terço, toda segunda-feira eles têm um terço no recreio. E ele começou com 6 pessoas, está com 70. 70? Será que ele leva 50 para a vida nova do recreio? Amém? E esse homem, ele falou que toda segunda-feira eles têm um terço. Aí ele me apresentou, o responsável pelo terço estava lá. Foi esse que eu fiquei conversando com ele depois do encontro lá, depois do culto. Mas eu fiquei 12, ele levou 12, queridos. Desses 12, a nora dele, de 16 anos, estava no altar, louvando ao Senhor, ministrando, uma menina com a voz suave, cheia de unção. Eu vi unção naquela criança, naquela adolescente. Amém? Ela é evangélica. E o culto foi uma bênção. E ele falou assim: pastor, domingo eu trago 20. Isso é ser igreja. Amém? A igreja que está abrindo a boca, a igreja que está evangelizando, a igreja que está anunciando Jesus para quem precisa. Quantas pessoas foram ali de curiosidade, queridos? Ou para honrar um convite de alguém? Não importa. O que importa é que ele está disposto a levar pessoas. Amém? E nós queremos criar isso na nossa igreja, nós queremos criar isso nesse local, que você esteja disposto a trazer pessoas, a evangelizar pessoas, a pregar para pessoas e fazer com que elas venham e se rendam aos pés do Senhor. Quantos que estão aqui nessa noite que se converteram através de alguém? Isso. Quantos que estão aqui nessa noite que passaram na porta de uma igreja e entraram? Do nada, você passou e entrou. A Márcia não foi levada por ninguém, ela passou e a igreja estava aberta e ele entrou. Amém? A minha casa, a minha família, são 6 irmãos e minha mãe. Um entrou para a igreja, depois que ele entrou, todos entraram. Todos começaram a frequentar a igreja, porque alguém evangelizou você. Nós precisamos evangelizar as pessoas que estão aí fora. Isso é igreja. Amém? Como? Abra lá sua Bíblia em Efésios 2:20. Efésios 2:20. Se já colocou, me avisa. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Amém? Essa é a igreja, uma igreja edificada. Nós somos essa pedra. Pedro diz que tu és pedra. Amém? Nós somos essa pedra, mas nós precisamos entender que existe uma pedra fundamental, que é chamada Jesus. Amém? Essa pedra que é o centro de todas as atenções, essa pedra que é o foco de tudo, que é Jesus, que é aquele que veio para me salvar, é aquele que veio para te salvar, é aquele que veio para salvar aqueles que você tem convidado, que você está trazendo para a igreja. Por muito tempo, queridos, por muito tempo, nós não vamos falar de Nova Vida, nós não vamos falar de Universal, nós não vamos falar de Assembleia de Deus, nós vamos falar de vida nova, nós vamos falar de nós igrejas. Nós que estamos aqui nessa noite, que queremos ver esse lugar crescer, que nós queremos ver esse lugar cheio de pessoas que estão precisando de Jesus lá fora, e você vai ser boca de Deus para levar Jesus a eles. Amém? Você não vai ter vergonha, você não vai ter timidez de abraçar uma pessoa, de abraçar um amigo seu e dizer, vai na igreja, porque lá está acontecendo algo extraordinário. Quantos já viram nesse lugar pessoas sendo curadas? É mentira minha? Quantos podem dizer amém? Quantos já viram nesse lugar aqui lares sendo restaurados? Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Então é para esse lugar, queridos, que você tem que trazer as pessoas. Porque Jesus está aqui.
Jesus está no nosso meio, Jesus está aí do teu lado, Jesus está entre o Marcelo e a Esther, cuidando deles, protegendo a família, guardando a família. Esse é o nosso Deus. Jesus está sobre Rafael, né, Rafael? Rodrigo, Jesus está sobre Rodrigo, que veio nessa noite para ser convidado para o encontro do homem e trazer uma sopa de ervilha. Rodrigo. É amigo do Diogo? Então capricha que o Diogo come a beça. Brincadeira à parte, Rodrigo, você está convidado para o nosso encontro, amém? Deus te abençoe, não precisa se incomodar de trazer nada, mas se quiser trazer, Deus vai te abençoar. Aleluias, essa é a igreja, somos nós como igreja, sabendo que tem um Deus que cuida de nós, sabendo que tem um Deus que tem velado por nós, sabendo que tem um Deus que tem os braços abertos para nos acolher nos nossos momentos difíceis. Quantos estão vivendo, quantos já passaram por alguma tempestade? Aleluias. E você vai continuar passando, sabendo que tem uma pedra que cuida de você. A pedra angular, a pedra principal, Jesus Cristo. Amém? Aleluias. A segunda tópico que eu coloquei é como as pessoas estão vendo você como igreja. Como as pessoas estão vendo você como igreja? E esse texto é um texto que eu já falei na igreja, eu gosto muito desse texto. Pode colocar lá 2 Reis 4, 8, e nós não vamos ler tudo, que é do 8 ao 37, mas é uma reflexão para que você pare hoje e saia daqui refletindo de como você tem sido visto na sua casa, como você tem sido visto na sua rua, como você tem sido visto na sua igreja, como você tem sido visto no seu bairro. Como você tem sido visto? Você é visto como aquele crente oba-oba? Você é visto como aquele crente que se mistura com qualquer coisa? É sério e é bom nós pararmos algumas vezes e refletirmos, porque a Bíblia, Deus nos chamou, melhor dizendo, Deus nos chamou para ser o quê? Diga para o teu irmão, para ser luz. Amém? Deus te chamou para ser sal da terra. Você quer ver algumas coisas? Nós temos hoje aí a internet, o Instagram, tudo isso, tudo aí. Tem coisas que eu brinco com o pastor Mário, tem coisas que eu brinco com o pastor Diogo, tem coisas que eu brinco com o Alexandre, mas essas coisas eu não posso brincar com o meu vizinho. Você está sendo falso? Não, pastor, eu estou sendo realista. Eu não posso brincar da forma que eu brinco com o Diogo. Hoje o dia lá em casa, hoje a noite lá em casa foi... Eu posso brincar com ele, posso brincar com o Mário, mas eu não posso brincar com isso com o meu vizinho, porque ele está vendo em você o quê? Um homem de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? É o reino de Deus, é a casa de Deus. Você está anunciando Jesus, você está falando de Jesus. Há pessoas que postam algumas coisas na internet, no Instagram, que a pessoa vai dizer para você assim, esse cara não é cristão. Quantos já ouviram essa frase? Quantos já ouviram isso? Esse cara não é cristão. Para ser cristão, tem vizinhos seus, queridos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Há vizinhos nossos que às vezes não vêm na igreja por causa da tua atitude. Não é porque você fez nada contra ele, não. Ele gosta de você, é teu amigo, é teu vizinho, gente boa, bacana. Mas ele diz assim, o que esse cara faz com a mulher dele, esse cara não é cristão. O que esse cara está fazendo com o filho dele, esse cara não é cristão. Eu não posso servir a um Deus que esse cara está fazendo com o filho dele. Eu não posso servir a Deus com esse cara que passa do meu lado e não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá a paz do Senhor. Por quê? Você é templo do Espírito Santo, queridos. Nós já nos cobramos muito, as pessoas nos cobram, mas nós temos que nos policiar em algumas coisas.
Precisamos viver o reino de uma forma linda, abrangente. Precisamos viver o reino de uma forma simples, como ele é. O reino de Deus. Aquele homem passava todos os dias naquele lugar, passava sempre no mesmo lugar. Aquela mulher olha da sua janela ou da sua porta, você pode ler o texto depois, e ela vê e ela fala para o seu marido: eis que passa o quê? Um santo homem de Deus. É dessa forma que você precisa ser visto. Eu até disse numa pregação minha um tempo atrás, que não precisam te olhar como santo, amém? Não precisa me olhar como santo, porque eu não sou santo. Não precisa te olhar como santo, porque você não é santo. Santo só existe um, mas precisam olhar para você e dizer: eis que passa um homem de Deus. Amém, queridos? Eis que passa um que ama as pessoas, eis que passa um que está preocupado com as pessoas, eis que passa um que não está envolvido com aquilo que não é de Deus. Eis que passa um que está com o coração livre para servir ao Senhor. As pessoas precisam te olhar dessa forma. Eu lembro, ainda jovem, ainda de adolescente, em que o pastor pregava e falava assim: eu peguei o Clipse. Olha que coisa simples. Quantos lembram disso aí da antiga? Pastor Odete. Ele falava assim: eu peguei um Clipse no meu trabalho e levei para casa. O que isso é? Eu peguei a caneta e levei para casa. Isso é? E um Clipse? Quanto custa um Clipse, queridos? Mas ele não é seu. Amém? Ele não é seu. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando uma pessoa que não é evangélica, ela pega um Clipse ou uma caneta ou um lápis e leva para casa, isso é? Ninguém fala nada. Mas quando você é um cristão, trabalha na empresa e a pessoa vê você pegando um Clipse ou uma caneta, o que vão falar? O Diogo foi muito exagerado, vamos menos. O que vão falar? Não, eles só vão dizer assim: e é crente. Quantos já ouviram isso? E é crente. Ou senão assim, ainda diz que é crente. Ele levou 10 lápis, queridos. Você pegou um, botou no bolso, trabalhou o dia todo, esqueceu o lápis lá dentro do bolso e foi para casa. E eles vão dizer assim: ainda é crente. Não é isso que acontece? Mas é por quê? Porque nós temos que mostrar, temos que tentar mostrar para o mundo o nosso Deus, que é santo. Eu não sou santo, mas Deus é santo. Amém? Então esse é o cristão que as pessoas têm que olhar para cada um de nós e ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Amém? Que as coisas precisam acontecer nas nossas vidas e vão acontecer. E eu coloquei assim: são essas pessoas, através de Cristo, que vão criar facilitadores para a sua vida. Aquela mulher, ao ver aquele homem passar e reconhecer nele um homem de Deus, o que ela faz? Ela cria na casa dela um quarto, ela coloca uma cama, ela coloca uma escrivania e ela coloca uma luz, um luzeiro, um candeeiro, como você queira chamar. Naquela época era uma lamparina. Amém? O que essa mulher fez? Quer dizer, ela criou facilitadores para que você possa levar o reino de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que há pessoas que vão ver em você um homem de Deus, vão ver em você uma mulher de Deus e vão começar a criar facilitadores para que você continue anunciando Jesus, aquele que vive e que reina, que é o Senhor. Amém? Facilitadores. Deus está preparando nesta casa, nesse lugar, pessoas que vão facilitar a nossa pregação, pessoas que vão facilitar o nosso desejo de servir a Deus. E isso não está no púlpito, isso está na igreja, isso está em você. Quando as pessoas olharem para você e ver assim: esse é um homem de Deus,
Eu vou fazer com que, na hora do almoço, ele tenha um espaço para fazer uma reunião. Amém? Quando já viram isso? Em algumas empresas, antigamente, tinha muito isso. Ó, na hora do almoço, se você quiser reunir os evangélicos, aí pode reunir. Eu trabalhava na Celina, junto com o Kleber, com o presbítero Kleber, e nós tínhamos lá todo dia, na hora do almoço, almoçávamos e íamos para a reunião. E pessoas se convertiam naquele lugar. Amém? Porque Deus vai fazer com que pessoas te abençoem, para que você continue proclamando o reino de Deus. Amém, queridos? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluias. E para finalizar, como você deve ser como igreja? Como você deve ser como igreja? Como aí alguém falaria alguma coisa? Amém? Fala, Maiara, o que você quer falar? Não? Falou com o Pedro. Queridos, nós como igreja, nós precisamos viver e fazer o melhor para Deus. Amém? Quantos entendem isso? Fazer o melhor para Deus. Nós precisamos nos doar 100% para Deus. Nós precisamos nos doar verdadeiramente para Deus, para as coisas de Deus. E isso tá, querido, desde varrer um chão, sei lá, ao que você achar mais absurdo, mas você fazer. E fazer para quem? Diga para o teu irmão, fazer para Deus. Amém? Fazer para Deus. Fazer para o Senhor, com o coração aberto, disposto, cheio de vontade. Amém? Nós inauguramos uma igreja em 2 meses, todo mundo que vai lá fica abismado, e ainda não está pronto. Oi? Ainda não está pronto. Milagre. Deus agindo e os corações dos homens abertos para fazer o quê? Para fazer o que Deus estava mandando. Amém? A visão nasceu no coração de um homem, vinda de Deus. Primeiro nasceu no coração de Deus, foi através de um homem, e as coisas acontecem. Quantas das vezes eu cheguei naquele lugar e falava assim, Mário, tu é maluco, não vai dar para fazer, eu vou fazer. E eu ainda ficava chateado que ele falava, eu vou fazer. Teve algumas vezes que eu, Renata, pelo amor de Deus, ajuda aí. Mas eu vou fazer. Mas por quê? Porque a visão não era minha, a visão é dele. Quantos estão entendendo isso? Queridos, Deus tem uma visão para você, Deus tem algo para a tua vida, para que você, através da tua vida, a tua família seja salva. Amém? Deus tem algo na tua vida para que através da tua vida, você sendo visto como homem de Deus, as pessoas que trabalham com você vão conhecer Jesus, vão se render a Jesus e vão se converter ao Senhor. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E as pessoas chegam naquele lugar, alguns pastores chegam naquele lugar e dizem assim, você é maluco, como vocês conseguiram fazer isso em 2 meses? Amém? Por quê? Porque é a palavra de Deus, queridos. E quando a palavra de Deus vem, não adianta. A igreja cresce, não adianta, a igreja prospera, não adianta, pode vir o vendaval que for, porque a igreja é do Senhor, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Mário, a igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor, a igreja é do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, coloca aí para mim, por favor, quem está aí em cima hoje, hein? Mirela está cuidando do seu pai, Mirela? Isso aí, parabéns. Cuida dos velhos. Eu coloquei Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Continua até o 47. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições. Com o quê? Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a igreja que nós queremos implantar. Amém? Essa é a igreja que eu quero ainda em vida ver. Uma igreja que tenha comunhão no partir do pão. Uma igreja que olha para o outro e vê a necessidade do outro, sem precisar falar nada. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que eu anseio. Essa é a igreja que eu desejo, que nós estejamos servindo a Deus com todo nosso coração, sabendo que a obra é do Senhor. Aleluias! Sabendo que eu tenho um chamado. Quantos acreditam aqui que tem um chamado? Amém? Aleluias! E o que falta para que você coloque esse chamado em prática? Diga para a pessoa assim: não falta nada, queridos. Diga para ela: não falta nada. Sabe por quê? Porque você está aqui, você está vivo, Deus está vivo, e o chamado dele vai ser concretizado na tua vida, quando você abrir o seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Há pessoas que estão ficando para trás, queridos. Sabe por que estão ficando para trás? Eu vou te fazer com que essa noite uma chave vire na tua vida. Há pessoas que estão ficando para trás, porque estão olhando para frente. Diga para teu irmão assim: há pessoas que estão ficando para trás, porque estão olhando para frente. Amém? Mas pastor, eu devo olhar para onde? Eu devo olhar para os céus, da onde vem todo o meu socorro. É para os céus, queridos. Para frente eu vejo um homem falho, para frente eu vejo um homem com defeito, para frente eu vejo um homem que precisa de Jesus, e ele está olhando para frente nas mesmas condições. Mas quando eu olho para o alto, eu vejo um Deus que vê um homem feliz, eu vejo um Deus que vê um homem que passa por tribulação, eu vejo um Deus que vê um homem que está cheio de vontade de servir a Deus. Oh, oh, a tua graça nos basta, a tua misericórdia nos basta. Sim, Senhor, somos cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, é isso que nós queremos. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Pare de olhar para frente, olhe para os céus. O teu socorro, queridos, não vai vir da onde você está olhando. O teu socorro vai vir dos céus. Eu entendo que é através de alguém que está na tua frente. Mas ele veio dos céus, veio de Deus. A igreja precisa amar. Nós precisamos aprender a servir, queridos, a servir a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão. Eu ouço essa palavra gratidão e isso ressoa no meu coração como algo forte, porque é uma das palavras, eu já falei isso na igreja há muito tempo, é uma das palavras que mais me edifica, é gratidão, porque eu sou grata a tanta gente, por tanta coisa,
E a palavra ao contrário disso, ingratidão, às vezes me causa tanta tristeza. Nós olhamos para a igreja e nós, quando olhamos para isso, nós não devemos olhar para isso, mas nós somos seres humanos. E quando você olha algumas pessoas que chegaram nesse lugar quebrada, arrebentada, ou em outras igrejas, não importa, quebrada, arrebentada, e daqui a pouco elas estão bem, saudáveis, curadas, e a igreja não serve mais. Sabe o que é isso, querido? Isso é ingratidão. Amém?